Pô, esse lance de ter vivido a vida lá e tudo mais, Pô, cara, eu sou levado a acreditar que foi o que possibilitou tu se tornar quem tu é. Aqui no Brasil, o caminho parece um pouco menos claro, menos possível, na verdade. Tô falando merda? Não, é mais difícil. Não tá falando. Tanto que eu considero assim, os meus colegas que fazem o que fazem aqui no Brasil meus heróis, assim, porque não só é difícil, mas por causa do negócio de financiamento, né? Pesquisa custa, né, cara? Custa caro e não só custa caro, como tem que ter continuidade. Não adianta você ganhar uma bolsa durante 2 anos, montar um laboratório que vai fazer uma pesquisa que dura 10 e aí cortam a tua bolsa. Ferrou, né? É. Então tem pessoas que conseguiram construir carreiras incríveis aqui. Muitas delas, não todas, mas a maioria com doutorado de fora, voltaram, em vez de ficar como eu fiquei. Né, e fizeram uma coisa muito legal e tal, mas certamente lá as condições são mais fáceis, né? Quer dizer, você tem a infraestrutura bem mais fácil para poder fazer essa pesquisa e tal. Tem mais... Dá pra dizer que tem mais quase tudo mesmo, né? Então, não sei, assim, aqui a gente, infelizmente, vê que tem uma galera que não tá muito interessada mesmo em educação e em todos os níveis. Exato. Na verdade, né? Não estamos falando só de base, por exemplo, que é onde eu acho que a gente devia começar. Mas é meio que em lugar nenhum, aí fica mais complicado, né? É uma pira meio, forma esse cara aí, foda-se, dá um diploma pra esse cara aí, depois foda-se que ele vai pro Uber, vai vender pipoca. Cara, essa semana eu recebi um e-mail de um professor da 6ª série aqui no Brasil, escola pública, um e-mail desesperado. O cara falando... Eu sou um cara jovem, tenho 24 anos, comecei a dar aula, adoro dar aula, tenho a maior paixão pelo ensino, adoro os meus alunos, mas eles não têm a menor vontade de querer aprender. Então eu estou tentando inventar algum jeito de motivar essa moçada a se interessar por ciência, no caso, né? Pela vida, pelo universo, por tudo, né? E aí ele me pediu para eu ajudar e tal, eu vou dar uma força, eu sempre dou nessas coisas e tal, porque é uma coisa complicada, né? Porque você... Se você é um jovem e fala, cara, o que eu vou fazer quando eu crescer? Você vai olhar para as coisas em que tem uma certa glória associada com aquilo, entendeu? Né? Então, vou fazer podcast, né? E tal, vou ficar famoso, não sei o que, não fazer... ser físico, ser químico, ser biólogo, raro, né? Porque, primeiro que você nunca viu um na vida, né? Eu fui fazer Universidade de Física no Rio de Janeiro com classe média alta. Eu não tinha visto um físico na minha vida. 0. Por quê? Os professores de ensino médio eram os únicos físicos que não eram nem físicos, já estavam dando aula de física, né? Porque não tem interesse, não tem uma... Isso daí eu sempre meto um pouco o pau na comunidade científica brasileira, assim, de se dedicar um pouco mais a esse trabalho de visitar escolas. Isso nos Estados Unidos tem direto, entendeu? Hoje em dia, está começando aqui também, finalmente. Você só ganha uma bolsa de pesquisa se você dedicar uma certa parte do seu tempo a ir nas escolas a fazer um trabalho de divulgação de alguma forma. Museu de ciência, seja lá o que for. Porque aí você dá de volta, cara. Você dá de volta. Você está ganhando bolsa de pesquisa, está sendo pago pelo governo. Quem que está pagando isso? São as pessoas, são os impostos, o orçamento da União. Dá de volta. Seja generoso, entendeu? Manda os seus alunos de doutorado, jovens de 25 anos, falar com a moçada de 15. Cara, eu também fui dessa escola ou não fui. E olha agora, eu estou aqui estudando, sei lá, semicondutor, laser. Isso, para mim, é fundamental. Você passar adiante, você mostrar, você entusiasmar as pessoas, entendeu? Cara, tem coisa mais legal do que inspirar uma outra pessoa, um outro ser humano? É a coisa mais linda que tem. Então, eu acho que sim, fazem Academia Brasileira de Ciências, SBPC, não sei o quê, mas acho que tinham que fazer mais. E eu acho que o governo tinha que exigir isso, entendeu? De que ganhou uma bolsa de pesquisa, fantástico. Então passa 1 hora por mês, cara, 1 horinha por mês, numa escola pública perto da tua universidade, onde você mora, e vai lá falar com as crianças, por que você faz isso, o que é ser cientista, por que é legal. Porque ninguém tem a menor ideia, entendeu? Vai dar aula, ter que é uma coisa chata, decoreba, fórmula. É um milagre
que alguém queira fazer, né? Com exceções de professores iluminados aí que tem, maravilhosos e tal. Não é assim, o cara, pô, se formou em letras, está dando aula de química. Pô, eu fui fazer letras porque eu detesto química, entendeu? E tô aqui eu emperrado com esse negócio. Como é que você vai inspirar as crianças dessa forma, né? Então é complicado isso aqui. E não é só aqui, na América Latina, em vários lugares é muito parecido, mas eu acho que um pouquinho de generosidade vale. O sistema brasileiro, ele meio que força uma certa acomodação da academia, entendeu? Porque é tudo universidade federal, universidade estadual, muito da grana, quase toda, vem do governo. Então fica meio... Não vou dizer que fica fácil, porque é difícil, mas é mais fácil do que estar sempre indo atrás, entendeu? De mais, né? E eu acho que a gente precisa sair desse pedestal um pouquinho da academia e falar com a moçada, entendeu? Vai para as comunidades, cara, vai falar, vamos fazer um céu de estrelas aqui numa comunidade, vamos sentar com a moçada e, vamos falar um pouquinho que é uma estrela. Aquilo ali é um planeta, qual a diferença? Por que é legal? Por que é importante? Porque tu veio de estrela. Você é a estrela. Cara, essa história de que... É uma coisa linda isso, né? Que é o seguinte... Quando você fala, de onde que veio a química? Você é feito de química, né? Você é feito de carbono, você é feito de cálcio nos seus ossos, ferro no sangue. De onde que veio esse cálcio, esse ferro, esse carbono? Surgiu? Não, estrelas. Estrelas são os grandes alquimistas, com perdão ao Paulo Coelho, entendeu? As estrelas, cara, pegam o hidrogênio, que é a coisa mais simples que existe no universo, e transformam em todos os elementos químicos que existem. Elas fazem isso, aí quando elas morrem, depois de bilhões de anos, elas explodem, jogam esse negócio todo pelo espaço, e eventualmente esses elementos químicos, esse carbono, ferro, vai virar uma semente para um outro mundo que vai nascer, onde, nesse caso aqui, desse nosso planeta, virou gente, cara. Virou girafa, virou lagosta, e virou gente que é capaz de se perguntar. Então, nós, pedacinhos de estrela que nós somos, nós é que estamos contando a história do universo. Pô, nós é que somos a voz do universo, entendeu? E é esse o lance do despertar do universo consciente. Eu conto essa história dessa forma. Então, quando pensa, nós não somos nada, porque o universo é tão grande, cara, nós somos tudo. Porque sem a nossa voz, o universo não ia existir, porque não ia nem saber que está lá. Para saber que está lá, você tem que ter uma pessoa com ideias, com uma capacidade de contar história. E a ciência é isso, né, cara? É uma outra história que a gente conta sobre quem nós somos. E essa daí a gente conta porque o universo deixou. Porque nós somos a voz desse universo. Porra. Olha que coisa linda, né? Pira, Mas isso é verdade, cara. Isso não é... é assim. Não, é assim. Cara, isso é assim, nós somos como o universo conta a sua própria história.